Olá, tudo bem? A nossa conversa de hoje é sobre a falta d'água. A crise no abastecimento afeta a rotina de milhões de brasileiros. Uma realidade histórica no Nordeste do país, a seca, deixou de ser exclusividade daquela região. E não é de agora. Quem não se lembra do drama de São Paulo? 3 anos atrás, o sistema Cantareira esvaziou até o volume morto, deixando em apuros mais de 8 milhões de moradores da maior região metropolitana do país. Será que as chuvas deste verão vão resolver o problema? Para responder a esta e outras perguntas, eu converso com o Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos da ANA, Agência Nacional de Águas, Sérgio Airi Moraes, e com o professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de Brasília, Oscar Cordeiro. Sejam bem-vindos e eu agradeço a participação de vocês nessa conversa sobre esse tema tão importante e tão atual. Antes de começar a nossa conversa, nós vamos ver uma pequena reportagem sobre a crise hídrica no Brasil. As chuvas chegaram, mas ainda estão longe de fazer o brasileiro esquecer o drama da falta de água que vem enfrentando nos últimos anos. Primeiro, o nível dos reservatórios segue baixo. Segundo, populações inteiras, como a do Distrito Federal, ainda são obrigadas a conviver com o racionamento. É cedo para dizer o que esperar das torneiras em um futuro próximo. Certo é que as lições da escassez mantenham um sinal de alerta aceso para consumidores e governos. O país já sabe que não basta ter cerca de 12% de toda a água doce do mundo. Nem tampouco pode contar com a chuva. Sem o uso consciente e boa gestão, a riqueza hídrica brasileira corre perigo. Não bastassem as mudanças climáticas em curso no planeta, um estudo da Agência Nacional de Águas, a ANA, mostra, por exemplo, que o esgoto de quase metade da população brasileira não recebe tratamento adequado. O resultado é que todos os dias mais de 5.000 toneladas de dejetos poluem rios, reservatórios e mananciais. Até o Código Florestal do país, em vigor há 5 anos, está sob risco, com tentativas de redução das áreas de preservação permanente e da proteção de nascentes e olhos d'água. E ainda há o desmatamento ilegal na Amazônia, no Cerrado e em outros importantes biomas brasileiros. Esses e outros problemas vão ser discutidos no 8º Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília daqui a 3 meses. É a primeira vez que o evento vai ser realizado no Hemisfério Sul. Sérgio, muito apropriado a realização desse fórum aqui no Brasil nesse momento. O momento é muito oportuno para a gente discutir a crise hídrica, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a crise hídrica, ela coloca a questão da água na agenda, na realidade de cada cidadão, e o fórum, até por ser um evento mundial, né, um evento internacional que vai reunir aí especialistas, sociedade, políticos, tomadores de decisão em torno do tema da água, reforça essa importância de considerarmos a água como central na nossa agenda, na discussão, na tomada de decisão no país. Traz para a pauta do brasileiro a questão do uso compartilhado da água. Sem dúvida nenhuma. A questão do compartilhamento da água exige muita discussão, exige debate, exige acordos, exige o cumprimento de regras, né, que tem que ser negociadas e estabelecidas entre todos. Então é bastante oportuno a realização do fórum e o tema central, que é justamente o compartilhamento das águas. Professor, a gente viu na reportagem a questão de que mais de 70% das cidades brasileiras não fazem o tratamento adequado do esgoto. Isso reflete substancialmente na questão do abastecimento de água que a população consome. Tem um caminho para a gente resolver essa questão, enfrentar com mais competência? Competência é preciso, né? Na verdade, é um grande problema da gestão de águas do Brasil, um grande problema que tem os nossos rios, né? Eles são o destino desse esgoto das cidades que não é tratado. Então, mais de 70% das cidades contribuem com cargas orgânicas, vários tipos de poluentes, que vão impactar e esse impacto vai acabar limitando o aproveitamento dessa água para outras cidades. Então,
quando eu estou poluindo, né, eu estou, na verdade, limitando o aproveitamento num rio abaixo por outra cidade, por outro município. Então, a seca, a falta d'água, deixar de ser um problema localizado na região Nordeste e, do ponto de vista de Brasil, abranger todo o país, não é propriamente uma novidade. Não. Com relação a períodos assim de estiagem, né, a região Sudeste, a região Sul também, elas têm, assim, tempos em tempos, períodos mais críticos de estiagem. O que aconteceu em São Paulo, aconteceu agora no Distrito Federal, foi uma conjugação, né, de um lado, nós temos aí, de fato, um período crítico de falta de chuvas, mas também com o aumento da demanda por água. O Brasília, hoje, é o terceiro município em população do Brasil. Né, foi um crescimento muito rápido. Né? A região do entorno de Brasília já constitui a 4ª região metropolitana. Então nós temos aí de um lado falta de chuva e de outro lado um aumento razoável da demanda pelo crescimento urbano. Os investimentos necessários não acompanharam o mesmo ritmo das cidades. Então aí de fato assim houve essa crise, né, nesse balanço aí entre a disponibilidade de água e a demanda por água. Tanto que nós enfrentamos hoje aqui um racionamento, fato inédito aqui em Brasília, esse racionamento. Professor Sérgio, o senhor traz um relatório recente da ANA em que fica demonstrado que entre os anos de 2003 e 2016, quase a metade dos municípios brasileiros enfrentaram uma questão de emergência ou por seca ou por estiagem. Isso reflete falta de planejamento? Como é que a gente pode compreender uma situação como essa? Então, ele é uma soma, de fato, de vários fatores. Né? O estudo que você menciona, e realmente ele foi recentemente lançado pela Agência Nacional de Águas, é o relatório de conjuntura dos recursos hídricos, né? Sua edição 2017, que traz um balanço tanto das crises hídricas e dos eventos extremos, né? Como você colocou, eventos tanto de seca quanto de cheias, como também um balanço da gestão da água no país e dos seus aspectos também relacionados à quantidade de água e à qualidade da água. Então, a questão do planejamento, sem dúvida, ela é central. Ela está associada à falta, muitas vezes, de investimentos que são conhecidos, mas não acompanham o ritmo aí, ou não acontecem quando deveriam acontecer. Tem uma questão associada também a próprio uso e ocupação, né, do território, ou seja, uma concentração da população em grandes cidades, né, e isso acaba também contribuindo para que a gente tenha aí um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, e aí, na ausência da chuva, né, aí o fator climático ele é a gota d'água, até no caso a falta dela, né, ou seja, é o que desencadeia então esse processo, principalmente no caso das secas. Professor, a gente tem uma situação privilegiada quando a gente pensa em reservas de água. Nós temos aquíferos importantes aqui no Brasil. Apesar disso, a crise hídrica nos preocupa. A utilização desses aquíferos não está sendo feita de forma adequada? Ou o que é que está acontecendo? Nós temos muita água no Brasil, né? Provavelmente seja o país, né? Se fala em 12% da água doce renovável do planeta, ela se concentra aqui no Brasil. Se a gente considerar, inclusive, a água que a gente recebe de outros países, circula em nosso território quase 18% da água doce do planeta. A questão primeira é que muitas vezes essa água, ela está onde o povo não está, né? Então nós temos aí um forte desequilíbrio entre a ocorrência na região amazônica, que é a grande, assim, a produtora de água do planeta, inclusive a do Brasil, principalmente, a densidade de população ela é baixa. Então, onde existe maior concentração, eu tenho o uso dos rios e também o uso intensivo dos aquíferos. É muito importante que a gente acompanhe como é que esses aquíferos, né, essas águas subterrâneas, como é que elas são utilizadas. Porque muitas vezes tem havido, a gente sabe em casos no centro-oeste, no sudeste do Brasil, no próprio sul, de uso intensivo dessas águas subterrâneas e o nível dessas reservas vai diminuindo. E aí a reposição não obedece à mesma velocidade. Exatamente, a reposição que é feita a partir das chuvas, né, do ciclo hidrológico natural, se eu estou, na verdade, consumindo mais do que a reposição natural.
e isso causa impactos, inclusive na própria vazão dos rios, porque os rios, na verdade, muitos deles os rios são alimentados por águas subterrâneas. Se eu estou usando de forma intensa, eu posso estar tendo impacto também na vazão dos rios. Sérgio, o Brasil tem duas grandes bacias, a Amazônica e a do Prata. Numa, nós somos fornecedores, noutra, nós dependemos da água que vem de outros países. Essa é uma questão que vai ser discutida no fórum, o uso compartilhado dessa água, desses recursos hídricos? Esse é o tema central do fórum, né? Justamente o compartilhamento das águas, que ocorre no nível internacional, como você bem citou, ou seja, nós compartilhamos algumas bacias hidrográficas com nossos países vizinhos, e isso ocorre também no próprio território nacional, né? Ou seja, nós temos aí bacias hidrográficas dentro do nosso território que são compartilhadas por mais de um estado, por exemplo, e há necessidade, então, de se estabelecer uma gestão adequada para que essa água seja utilizada por todos da forma ou da melhor forma possível. Então, nós falamos do compartilhamento, tanto entre unidades da federação ou entre países, é importante que a gente tenha também a clareza desse compartilhamento da água entre os diversos usos da água. Então, nós temos o uso da água para o abastecimento das nossas cidades, nós temos o uso da água na irrigação, ou seja, para a produção de alimentos, nós temos o uso da água para a geração de energia. A gente tem que lembrar que a água ainda é o principal componente aí da nossa matriz energética, o uso da água para fins industriais, o uso da água para navegação. Então, essa compatibilização dos usos múltiplos, que é uma das questões centrais da nossa política das águas, ela é essencial e o fórum será mais uma oportunidade da gente incrementar e fazer essa discussão. Professor, é impossível a gente falar desse assunto e não lembrar desse desastre recentemente acontecido em Mariana, que é um exemplo dos efeitos do uso compartilhado da água, né? A gente viveu isso com uma intensidade muito grande, né? Um impacto ambiental muito grande. Foi, na verdade, é considerado como o maior desastre ambiental do Brasil, né? Esse rompimento da barragem. E é um exemplo claro, né, do comprometimento que pode haver quando eu tenho assim, uma barragem que estava na parte alta da bacia, né, nas cabeceiras do rio. Ela rompe e compromete, né, uma série de usos, uma série de atividades até a foz do rio. Então o impacto foi um impacto muito importante. Até hoje nós estamos medindo aí as consequências desse impacto. Vai muito além do impacto só econômico, né? Afeta a vida de muita gente, não é isso? Afeta a vida, afeta os ecossistemas, então os efeitos indiretos são às vezes muito mais devastadores do que os próprios efeitos diretos que se observam. E eu acho que, pelo menos, esse desastre Mariana serviu para alertar muitos brasileiros assim, sobre os riscos e as fragilidades que existem aí na gestão das águas, né, nas bacias hidrográficas. Nossos rios, às vezes muito poluídos, também estão ameaçados com esses desastres. Olha, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse assunto. É rapidinho. O Diálogo Brasil volta a falar sobre a crise hídrica. Com 36 anos de experiência, o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Expedito Rebelo, adianta as previsões climáticas para os próximos meses. Vamos conferir. Nesses próximos 6 meses aqui no Brasil, nós estamos com um fenômeno, né, que está acontecendo no Pacífico equatorial, que a gente chama de fenômeno Laninha. Então, nós temos um resfriamento das águas do Pacífico equatorial. Isso quer dizer que, provavelmente, nos próximos 6 meses, as chuvas no Brasil, na parte centro-norte, vai ser propícias a boas chuvas. Principalmente porque nós não tínhamos, nos últimos 3 anos, nós tivemos uma irregularidade nas chuvas. E para o centro-sul do Brasil, e principalmente para a região sul,
nós poderemos ter irregularidade das chuvas e poderemos ter alguns meses com falta de chuva. Sérgio, esse desenho, essa perspectiva nos mostra que nós vamos continuar torcendo para chover de um lado ou chover do outro, é isso mesmo? Eu acho que a torcida continua. Nós temos ainda diversas regiões do país enfrentando problemas de crise hídrica, o Distrito Federal, a bacia do Tocantins, a bacia do São Francisco, não é uma bacia tão simbólica nacionalmente, já com alguns anos enfrentando a sua mais grave crise hídrica, e a região Nordeste, principalmente o semiárido, ainda dependendo bastante de chuva, né? Acho que todos agora aprendemos aí nacionalmente a usar uma expressão que muitas vezes é usada no Nordeste, é quando o céu está assim pronto para chover. No Nordeste nós falamos que está bonito para chover. Então que fique bonito para chover, principalmente nessas regiões do país que estão aí enfrentando os efeitos da crise hídrica. Professor, a gente falava no bloco anterior sobre a questão da prioridade no uso da água. E o senhor mencionava uma questão que é econômica, né? Hoje, parte da energia produzida no país vem das hidrelétricas, que tem como base a água, né? Para movimentar as turbinas. O senhor acha que nós caminhamos para uma mudança de postura, uma mudança de método na produção de energia, por exemplo, partindo para uma energia eólica? Alguma coisa nesse sentido? Eu creio que sim, né? A água no Brasil ela tem diferentes funções e vocações. É evidente que, até pela lei, né, existe uma prioridade para o abastecimento humano e para o uso da água pelos animais, mas existem aí vários usos econômicos da água. Na irrigação, no uso industrial, na produção de energia, na navegação. E na produção de energia elétrica, nós temos ainda a nossa matriz muito dependente das hidrelétricas. Mais de 60% da potência instalada no Brasil, ela está instalada em usinas hidrelétricas. Então, nós temos uma dependência razoável, mas os usos da água, né, as prioridades que nós damos aos usos da água são prioridades que evoluem. Então, eu vejo para certas regiões do Brasil onde talvez houvesse uma certa prioridade para a produção de energia por hidrelétrica, que outros usos da água passam a ter importância, particularmente o caso de São Francisco, por exemplo, onde nós temos várias hidrelétricas, onde existe uma produção razoável, mas existe uma demanda por água para preservação da vida, ecossistemas, para utilização pelas cidades ribeirinhas, que talvez, certamente vão adquirindo mais prioridade do que a própria produção. Não é tão grave no caso do Nordeste, na minha visão, tendo essa perspectiva de futuro, porque nós temos aí outras energias, fontes de energias renováveis, né, que não têm tantos impactos ambientais, como a energia eólica e a fotovoltaica, que são propícias aí para a região Nordeste, uma região que tem bons ventos e muito sol. Então, ela pode ter essa migração, né, na fonte de produção de energia. Né? Sérgio, o relatório de conjuntura elaborado pela ANA mostra que 70% da água produzida é utilizada na irrigação e aponta para um crescimento de 30% dessa demanda. Quando a gente fala nisso, é obrigatório pensar na questão da segurança hídrica? Passa por essa discussão? Com certeza passa, né? Então a questão da segurança hídrica, ela vem tornando assim, ela vem ganhando um destaque nacionalmente, né? Ela está no centro da construção da nossa agenda água no país, porque ela tem exatamente esse componente. Como é que a gente traduz segurança hídrica para quem está em casa e não está acostumado a ouvir falar nesses termos? Então, a segurança hídrica a gente pode entender como a garantia da oferta de água para o abastecimento das nossas cidades, a garantia da oferta de água para as atividades produtivas, ou seja, a água que garante o desenvolvimento do nosso país, de todas aquelas atividades que dependem da água. A água em termos não só quantitativos, mas também a questão da qualidade da água, e aí é uma questão que remete às questões ambientais, e também a segurança hídrica no sentido de minimizar os efeitos dos eventos extremos. E aí nós estamos falando tanto de seca, né, e a crise hídrica é um exemplo de questões relacionadas à seca, mas como também estamos falando das questões de cheias que também precisam ser minimizadas. Então,
o conceito de segurança hídrica, ele aborda pelo menos esses 4 componentes. Água para abastecimento das cidades, água para as atividades produtivas, a qualidade da água e a minimização dos eventos extremos. Professor, o senhor acha que hoje o Brasil tem uma posição de destaque quando se fala quando se aborda a questão hídrica no mundo? O Brasil tem tido posicionamentos importantes nessa discussão? Acho que até pela própria característica de ser o país com o maior percentual de água doce renovável do planeta, né, o Brasil sempre teve um destaque, eu diria, nas questões de água no planeta. E o Brasil, nos últimos 20 anos, né, este ano nós festejamos, de certa maneira, um marco legal que foi a Lei das Águas, que é de 1997. E essa lei trouxe uma série de conceitos e trouxe também uma proposição de instrumentos para a gestão da água, trouxe também proposição de formas de gerenciar água compartilhando com estados diferentes, né, usuários da água diferentes. E criou-se também até um sistema de regulação nacional do uso da água com a criação da Agência Nacional de Águas, que é do ano 2000. Então, o Brasil criou um sistema que hoje até permite que a gente tenha um relatório, conjuntura, com dados, né, conheça a situação das águas, que é muito respeitado internacionalmente. Eu sou testemunha de que vários países, né, principalmente aqui da América Latina, né, eles têm visitado aqui o Brasil para conhecer a experiência nossa nessa parte de gestão das águas. Eu espero que a gente consiga também ser um bom exemplo de referência na solução desses problemas também, né? Mas certamente a situação hoje, eu diria que está melhor, pelo menos nós temos uma estrutura que permite que a gente possa conhecer os problemas de forma mais detalhada e nos prepararmos para o enfrentamento. Aproveitando essa deixa, Sérgio, você acha que a vivência que nós tivemos recentemente dessa dificuldade em São Paulo, da reserva de Cantareira, que foi até o volume morto, nós tiramos boas lições dessa situação? A gente aprendeu a lidar com alguma coisa, serve de parâmetro para a gente, para o futuro, enfrentar situações parecidas? Com certeza, não só a questão de São Paulo, mas as diversas crises hídricas que estamos enfrentando em todo o território nacional. Tem o caso de São Paulo, tem o caso já comentado do São Francisco, Nordeste brasileiro, aqui em Brasília. Então, todo esse enfrentamento e lidar com a crise hídrica, ele faz com que é uma oportunidade de crescimento, ou seja, de saber o que vem dando certo na nossa prática de gestão e o que nós precisamos aprimorar, né? Nós temos que lembrar que o nosso sistema de gestão de recursos hídricos no país, ele é um sistema descentralizado. Então, que existe a figura da Agência Nacional de Águas como coordenadora da implementação da nossa política, mas ela depende fundamentalmente dos estados também, dos seus órgãos gestores estaduais e dos comitês de bacia, né, que é justamente o fórum, que é justamente o locus, onde a questão da água em cada bacia é discutida. E essa governança, né, esse nosso modelo de governança de gestão de recursos hídricos, ele se mostrou sólido, mas ao mesmo tempo ele mostrou que precisa avançar para que a gente tenha, se prepare melhor para a questão das mudanças climáticas, para as outras crises que certamente poderão surgir no futuro. Professor, a gente comentava agora há pouco, e tomando como base esse argumento final do Sérgio, a água que divide também pode ser a água que nos une? Eu acho que sim, né? Se fala um pouco, né, sobre a água como sendo assim um elemento de crise, né, um elemento de conflito entre países, entre estados. Isso de fato tem ocorrido, né? A gente sabe que em algumas regiões do mundo essa gestão da água pode ser conflituosa. Mas, ao mesmo tempo, se nós tivermos aí um outro olhar, uma nova forma de fazer a gestão, a água pode ser justamente um elemento de união, né? Porque para se poder ter água, né, nesse contexto da segurança hídrica que foi mencionado aqui pelo Sérgio, né,
temos que conversar, temos que compartilhar ideias, temos que compartilhar ações, projetos. Então, muitas vezes, assim, para solucionar um problema numa bacia hidrográfica, eu estou colocando na mesma mesa de discussão atores, pessoas, né, que não teriam normalmente assim, interesses para conversar e para discutir. E a água, né, a forma de fazer a gestão daquela água naquela bacia vai ser justamente um elemento que permite o compartilhamento, permite a união e permite até avanços na cidadania, né? Uma certa tomada de consciência sobre esse importante elemento que nos une, né? e do qual dependemos. Sérgio, a gente tem uma expectativa de que esse fórum traga questões exatamente como essa, né? A gente compartilhar experiências de boa gestão, de boas práticas no uso da água. Qual é a sua expectativa em termos de resultado? O que a gente pode dizer que a partir do fórum, quando 40 mil pessoas estarão reunidas em Brasília para discutir um assunto que é global, o que a gente pode esperar como resultado desse encontro? Eu diria que o principal resultado, além de colocar a água no centro da discussão, no centro da agenda das pessoas e da agenda política, é que de fato a gente consiga materializar as lições aprendidas. Materializar em avanços, por exemplo, do nosso marco legal, materializar do ponto de vista na melhoria, no fortalecimento das instituições que trabalham com água, materializar no sentido de que a gente consiga uma maior participação da sociedade na discussão do tema água. Então, acho que isso, inclusive, será muito cobrado por nós e nós estamos nos preparando para a discussão que acontecerá do fórum, mas principalmente para o pós-fórum, que fica dele. Eu acho que o que fica já é justamente a materialização dessas boas práticas que estamos desenvolvendo ao longo aí desses últimos anos. Professor Sérgio, a gente está próximo do fim deste programa, desta conversa nossa, e a gente queria abordar também, você teve um nome recentemente aprovado pelo Senado e deve encarar o desafio de assumir uma diretoria da ANA daqui um pouquinho, nos próximos meses. Qual é a sua expectativa e o que o senhor espera poder contribuir nesse processo de discussão do uso da água no Brasil? Na verdade, eu tive recentemente o nome aprovado pelo Senado. Trata-se de uma volta à ANA, porque eu já estive, né, entre 2004 e 2008 e eu espero contribuir um pouco com a minha experiência, né? E existem vários temas, quer dizer, devo participar do fórum já como diretor e estou aí, junto com o Sérgio, aí, muito curioso e muito empenhado em trabalhar essas conclusões do fórum para a gente poder melhorar a gestão da água aqui no Brasil. Eu agradeço a participação dos senhores, o tempo foi curto, mas a discussão foi boa. Em uma outra oportunidade, a gente vai voltar a discutir esse assunto. Muito obrigado pela sua audiência e se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil.